Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vim compartilhar com vocês a receita desse bolo nuvem de maracujá. É uma série de bolos que eu estou trazendo aqui para o canal com recheios mais cremosos e a massa mais fofinha, que eu dou esse nome. Então eu vou ensinar para vocês todo o passo a passo, vou ensinar a receita da massa com 3 ingredientes, sem farinha de trigo, o recheio de maracujá, a montagem correta e a decoração desse bolo. E se você ainda não for inscrito aqui no canal, aproveita agora para se inscrever, porque toda semana eu trago uma receita diferente para vocês. Já deixa seu like aqui no vídeo, então vamos para a receita? Então eu começo pela massa do bolo. Primeiro eu vou precisar de 5 ovos em temperatura ambiente. Esses ovos, o peso deles total, sem a casca, 250 gramas. Então, não são ovos muito grandes. Vou colocar esses ovos na tigela da batedeira. Logo na sequência, eu vou colocar também 150 gramas de açúcar, que é equivalente a uma xícara de açúcar de 240 ml. Vou bater esses dois ingredientes na batedeira. Se você puder pesar, pessoal, os ingredientes, principalmente aqui da massa, é melhor para não ter erro. Vou bater bem os ovos com o açúcar por mais ou menos aí uns 5 minutos, até que dobre de volume e fique assim esse creme mais clarinho. Então essa massa é um método espumoso, é uma massa de maisena, é um pão de ló de maisena, então tem que ser na batedeira mesmo. Agora eu tenho aqui 150 gramas de amido de milho maisena, que é o equivalente a 1,5 xícaras. Vou deixar todos os ingredientes anotados na descrição, tudo detalhado para vocês, tá, pessoal? Então, vou peneirar metade desse amido de milho. E aqui eu vou misturar com o próprio batedor da batedeira mesmo, mas se você quiser misturar com o fouet, o batedor de arame, misturo delicadamente e logo na sequência venho com a outra metade do amido de milho. Essa massa eu já ensinei aqui no canal em alguns bolos. Essa massa ela é bem leve e ela sim dá para rechear bolos festivos, como eu vou explicar aqui para vocês, sem nenhum problema. Normalmente bolos mais leves com recheio mais cremosos, dá certo sim. Então misturei o restante do amido de milho, mexi bem aqui, tomando cuidado para não perder o volume. E a massa vai ficar assim, nessa consistência. Agora eu tenho aqui duas formas de 20 centímetros de diâmetro. Uma tem 10 de altura e a outra tem 8 de altura. Forrei o fundo das formas com papel manteiga, mas você pode untar também o fundo da forma, só untar com manteiga ou margarina. E as laterais eu não unto dessa massa. Vou colocar um pouco mais em uma forma, um pouco mais de massa em uma forma e um pouco menos em outra. Se você quiser pesar, pode pesar, que eu já vou fazer assim, direto. Mas eu vou fazer 2 discos de massa de uma forma e um disco de massa da outra forma. Você pode assar em uma forma também, aqui eu vou assar em 2, porque aí eu consigo discos um pouco mais grossos dessa massa. Levo para assar em forno pré-aquecido a 180 graus. Ficou aqui no meu forno uns 35 minutos, depende de cada forno, você vai acompanhando. Ficou douradinha em cima, você coloca levemente a mão e percebe que tá fofinha. Normalmente eu desligo o forno e deixo aí mais um minutinho lá dentro do forno. Aí então eu retiro. Ela vai dar uma leve abaixadinha, mas não afunda no meio. É normal para essa massa. Aqui, com a ajuda de uma espátula bem rente às laterais, eu vou soltando as laterais da massa. Espero aqui uns 20 minutos, 30 antes de fazer isso. Formo uma casquinha em cima desse bolo, que é muito fácil de retirar. Vou retirando com a mão mesmo, super simples, fácil.
Eu prefiro retirar essa casquinha que forma aqui em cima, porque aí na hora de umedecer o bolo, de cortar, fica melhor. Faço isso com os dois. Dessa forma, pessoal, que eu coloquei um pouco menos de massa, eu vou fazer um disco de massa. Dessa outra aqui, que eu coloquei mais, eu vou cortar ao meio. É importante dar esse tempo antes de desenformar, de uns 30 minutos, e esperar esfriar totalmente antes de cortar as fatias de massa. Aqui eu tenho 3 discos de massa, de espessura mais ou menos aqui 2 centímetros de espessura. Vai ficar mais grossinho as fatias, os discos. E aqui, uma eu acertei, nivelei lá daquela massa, e da outra eu cortei ao meio. Então, feito isso, eu reservo essa massa, cubro aqui com plástico e venho para o recheio. O recheio é muito fácil, pessoal. Numa panela, eu coloquei 2 caixinhas de leite condensado ou 2 latinhas, 395 gramas cada. E também vou adicionar 3 caixinhas de creme de leite, 200 gramas cada. É um creme de leite 17% de gordura, não é aquelas misturas lácteas. Então, eu vou mexer, ligo o fogo, inicialmente fogo médio, e vou mexendo sempre, raspando bem o fundo e as laterais da panela. Caso você perceba que está espirrando um pouco, você abaixa um pouco o fogo no final. Aqui continuo mexendo, já reduziu e tá quase dando o ponto. Aqui são só esses 2 ingredientes por enquanto. Uma dica, pessoal, no final aqui eu abaixo um pouco o fogo e mexo com um batedor de arame, um fouet, para que o recheio, se tiver alguma pelotinha, e também para ele ficar numa consistência mais cremosa. Aqui o ponto correto eu levanto a espátula, ele começa a cair em blocos. No final eu sempre abaixo o fogo, cai em blocos, demora para cair e forma esse montinho. Tá pronto o recheio. Vou transferir para um recipiente para que possa esfriar. E eu vou mostrar a próxima etapa para vocês. Eu vou cobrir aqui com plástico em contato. Vou deixar esse recheio esfriando em temperatura ambiente. Ele precisa estar totalmente frio. Enquanto isso, eu vou fazer uma redução rapidinha de maracujá. No liquidificador, eu bati a polpa de 2 maracujás grandes, 200 gramas de polpa com as sementes e mais 50 ml de água. Passei na peneira para tirar aquele excesso de sementes, coloquei na panela e agora vou colocar 3 colheres de sopa de açúcar, que vai dar em média aí umas 25 gramas. Agora levo para o fogo e vou deixar reduzir, mexo de vez em quando, deixo ferver até reduzir bem e ficar mais grossinho essa polpa de maracujá. Fiz essa redução, preciso deixar esfriar totalmente para poder saborizar o recheio. Tá totalmente fria, já esfriou. O recheio também já esfriou. Já descansou aqui, vou mostrar a consistência para vocês. Esse recheio é um recheio base, que fica cremoso. Eu uso muito para as barreiras de contenção, né? Para fazer aquela contenção quando você usa recheios mais cremosos, para não vazar do seu bolo. Então, eu uso muito esse recheio para barreira de contenção. Tanto é que eu vou retirar um pouco aqui desse recheio, colocar no saco de confeitar, porque nesse bolo precisa de uma barreira de contenção. Vou mostrar para vocês. Então, eu vou colocar mais ou menos aqui 300 gramas, 320 gramas desse recheio base no saco de confeitar e separar antes de saborizar. Mais ou menos essa quantidade aqui no saco de confeitar. Agora, peguei a redução de maracujá e vou saborizar esse recheio. Esse recheio você pode utilizar para diversas outras sobremesas, como até rechear ovos de Páscoa, trufas, cones. É importante, pessoal, que o recheio esteja totalmente frio e também a redução. Os dois
estão frios para que não ocorra o risco de talhar o recheio. Aqui ele vai ficar bem cremoso, numa consistência muito boa. Vou misturando bem. A quantidade de redução de maracujá vai depender muito do gosto, então você pode ir experimentando. Aqui eu vou colocar um pouco mais. Misturo muito bem. Já saborizei o recheio com a redução de maracujá. Depois, na geladeira, esse recheio fica mais consistente. Reservo esse recheio. Agora, pessoal, uma etapa que eu vou utilizar aqui também para finalizar o recheio é uma caixinha de creme de leite gelada. Ela tá bem gelada. É um creme de leite que bate chantilly de 35% de gordura. Caso você não encontre essas caixinhas aqui, eu vou mostrar para vocês, você pode substituir por 200 gramas de nata batida, bate bem pouquinho a nata, ou então pelo próprio chantilly artificial, mas aí você uma quantidade menor, 100 ml daquele outro chantilly artificial. Então eu bato na batedeira rapidinho, tem que estar muito bem gelado. Então, eu vou adicionar agora no recheio. Eu adiciono aqui no recheio porque eu gosto dessa consistência que fica depois, fica um recheio mais leve, mais cremoso, como se fosse uma mousse mesmo de maracujá. Adiciono junto com o recheio, vou mexendo aqui e misturando. Fica um sabor de maracujá mais suave, fica muito bom. Recheio pronto, vou utilizar aqui a calda, que é uma calda bem fácil, com 50 gramas de leite condensado, um dedo de leite condensado que eu coloquei aqui, e 200 ml de leite ou água filtrada. Separo a forma que eu vou montar o bolo, é a mesma forma que eu assei o bolo, de 10 centímetros de altura. Forrei com esse plástico para ficar mais fácil depois na hora de desenformar. E começo a montagem. Os discos de massa estão aqui. Coloco o primeiro disco. E vou umedecer. Eu vou utilizar para esse bolo todo, em média, 250 ml de calda. Não precisa umedecer demais, mas na quantidade correta. Precisa ficar escorrendo calda do bolo. Pessoal, aquele recheio que eu separei, aquele recheio base, o branco, que eu mostrei para vocês, que eu reservei no saco de confeitar, pode ser um saquinho de celofane mais resistente também, se você não tiver aí o saco de confeitar. Eu vou fazer essa barreira de contenção, porque como o recheio é um recheio cremoso, mais molinho, então eu preciso dessa barreira com recheio mais firme, mais estruturado, para que segure aqui dentro do bolo, não vaze, não desmanche todo esse bolo. Então vou colocar agora, fiz a barreira. Essa barreira, a quantidade de recheio não pode ultrapassar essa barreira também. E coloco o recheio mais cremoso. Venho em seguida com o outro disco de massa, com o próximo disco de massa. A quantidade de recheio aqui de maracujá que eu coloco em cada camada, são 2 camadas, vai ser em média 380 a 400 gramas. Agora eu umedeço essa próxima fatia de massa, esse próximo disco de massa. Então eu coloco a colher assim para testar que ele tá bem úmido. Novamente a barreira de contenção. Para a barreira de contenção eu venho, faço todo esse círculo assim como eu estou fazendo, como eu estou mostrando. E aí eu venho com uma camadinha mais fininha assim.
faço essa espessura, não pode ser muito fina essa barreira. Então, venho com mais recheio. Então, pessoal, essa massa dá super certo para bolos festivos. Eu fiz um bolo de coco gelado, algumas pessoas perguntaram que essa massa poderia não ter estrutura, mas ela dá para fazer sim. Recheios mais leves, não dá para bolo de andar, bolos com ganache, então pasta americana não dá. Mas é um bolo gelado, um bolo com recheio mais leve, mais cremoso. Aqui, pessoal, eu coloquei um pouquinho da redução, mas é opcional. Você pode também colocar um pouco nas duas camadas, eu coloquei em uma. E agora eu coloco a última camada de massa. Primeiro eu dei uma umedecida e virei. E vou dando essa leve pressionada para que fique bem ajustado, bem certinho aqui o bolo. E umedeço novamente. Agora, cubro esse bolo com o próprio plástico aqui que estava na forma. Vou cobrir com mais um. Vou levar para a geladeira, vai ficar na geladeira, pessoal, por em média aí umas 6 horas, ou até de um dia para o outro, se você quiser ficar ainda melhor. Eu gosto do bolo assim, deixar lá bem geladinho de um dia para o outro. Ele já ficou esse tempo, eu vou agora cobrir com a cobertura. A cobertura que eu vou utilizar para esse bolo é um merengue suíço, que eu já ensinei aqui no canal. Vou deixar o link do vídeo na descrição, onde eu ensino essa cobertura. Mas você pode utilizar chantilly também no lugar desse merengue suíço. Aqui, coloquei um prato de bolo, um cake board na bailarina. Vou colocar um pouquinho de recheio para grudar aqui, em alguns eu coloco. E viro a forma aqui e desenformo. Se você não tiver bailarina, pode fazer em outro prato, cobrir, colocar a cobertura da maneira que você achar melhor, principalmente se você não for fazer para vender. Olha como que fica um bolo certinho, estruturado, nada de vazamento de recheio, firme, e a massa tá super ok aqui. Agora eu vou cobrir aqui com o merengue. Vou fazer uma pré-cobertura. Cubro primeiro a parte de cima e depois as laterais. Esse merengue você pode maçaricar e fica muito bom também. Aqui eu tô trazendo da forma mais simples para várias pessoas, para todo mundo poder fazer. Aqui, pessoal, uma dica, eu vou colocar um pouquinho de redução de maracujá no saco de confeitar, mas é totalmente opcional. E logo em seguida coloquei o merengue dentro do saco de confeitar. Estou utilizando um bico de confeitar 1M da Wilton, que é um bico muito comum, muito utilizado. E vou fazendo essas rosetas por toda a volta do bolo, nas laterais do bolo. Então, vou fazendo esse trabalho de bico. E se você não quiser fazer assim dessa maneira, pode usar sua criatividade, fazer da maneira que você achar melhor também aqui a decoração. Agora, vou fazer todo ele com essas rosetas com o bico 1M da Wilton. Esse trabalho de bico assim, com rosetas maçaricado, fica bem legal. Que aí, no caso, é o merengue tostado. Se caso você for utilizar o chantilly, aí você não coloca aquele redução dentro do saco de confeitar para não ter o risco de talhar o chantilly. Aqui, com a ajuda de um pincel de silicone, eu vou respingando um pouquinho da redução de maracujá, só para dar esse toque final e também para trazer mais sabor para essa cobertura aqui. Faço nas laterais, passando o pincel bem de leve, somente mesmo para respingar um pouco dessa redução de maracujá. Vou cortar uma fatia aqui para vocês. Esse bolo, pessoal, se vocês quiserem congelar, dá para congelar aqui sem a cobertura, tá? Sem o merengue, por até 30 dias. Ele fica muito bom depois que descongela também. E na geladeira, a validade é de em média de uns 6 dias. É um bolo que serve até 15 pessoas. Espero muito que vocês tenham gostado. Compartilhe o vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!